Alô, o Klemer Verso Séries Especiais discute a economia por diversos vieses. E hoje a nossa conversa é com o secretário da Indústria, do Comércio, do Turismo, empresário. Ele é filho de empresários acreanos do Vale do Juruá e da capital e assumiu essa secretaria já faz um tempo. Ele é oriundo do empresariado e é um membro ativo daquilo de que nós estamos falando durante esses dias, exatamente nessa série de especiais. O secretário Assurbanipal Mesquita Barbari, que é, na verdade, fruto de cooperativismo, porque você é um líder sindical patronal. Isso, faz parte do movimento sindical patronal. Foi isso que te projetou mais na vida até do que o fato de ser empresário, que você ainda consegue manter? Isso, né? Na verdade, eu venho da Federação das Indústrias, cuidando lá dos sindicatos patronais da indústria, né? Então, esse movimento de associativismo, no qual o cooperativismo faz parte também, né? Ele está dentro dessa atuação lá atrás, né? Que foi realmente o que até me ajudou, credenciou, né, para hoje estar na Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia. Então, você, como muito poucos outros, sabe o que sente na pele o camarada que é cooperado, que é um empresário, que é um empreendedor no Acre, né? No Brasil desses tempos modernos. As pessoas estão enroladas? Os empresários estão enrolados? Enrolado? Com essa política fiscal, com essas mudanças do Brasil? São desafios, né, de ser empreendedor no Brasil. Né, nós temos toda a burocracia. No sentido mais fácil de compreender. O desafio, né? Enrolado os desafios, as mudanças que são muitas, né? Muita gente nem percebeu ainda. Nós temos todos esses desafios, né, da burocracia, de ter o seu negócio. Temos o desafio da gestão, né, de operacionalizar a matéria-prima, os recursos, a mão de obra. Né, então, as questões ambientais. Então, são muitos desafios, mas que são desafios assim, pertinentes, né, do papel mesmo de quem quer empreender. Né? Essa consciência é importante. Antes de ser gestor, fornecedor de produtos e serviços ao próprio governo do Estado. Né? Isso aí, nós temos os mercados, né, a qual o empreendedor tem que saber, a qual vai servir. Né? A compra pública é um mercado, né, seja dos municípios do Estado, os clientes finais, a população, comércios. E nós estamos discutindo hoje já, né, o comércio internacional. Né? Então, as oportunidades estão se abrindo. Entre aspas, né? Já se discute isso há muitos anos no Acre. Né? Nós tivemos alguns momentos de elevação e outros de queda bastante acentuada, por exemplo, nossos negócios com países como o Peru. Isso, né? Mas já é uma realidade, né? Então, hoje essa luta lá de trás, que vamos comercializar com o Peru, né? Está um pouco concentrado ainda. A integração macro-regional, fronteiriça, que chamavam. Quanto aos negócios, está um pouco concentrado em setores. Né? Mas já é uma realidade, já acontece. Hoje o Peru já é o principal parceiro do Acre de negócios. 30% basicamente das exportações acreanas, ela é fornecida para o Peru. Né? Então a gente pode dizer que se consolida. Estamos no desafio de ampliar mais negócios, diversificar mais. Né? Ela está um pouco concentrada em alguns produtos e no fornecimento do suíno, da carne suína, mas já está acontecendo. Né? Então é um estímulo aí para quem quer ainda entrar nisso. E é incrível, né? Porque o empresário de cooperativas ele deixou de ser um empresário de segunda, terceira categoria para ser hoje um dos principais empresários dos negócios internacionais do Acre. Sim, né? Nós temos aí cooperativas aqui no Acre que tem grandes produtos, está vislumbrando isso, alguns já estão trabalhando, vamos dizer assim, comercializando, como a Cooperac, como por exemplo a Cooperac, né? Que vem se preparando aí para ser a maior indústria de processamento de frutas da região norte, na verdade, né? Então, mostrando a pujança. Aqui no Cone Sul, possivelmente, haverá daqui a uns 3, 4 anos, talvez no máximo 5, poucos países que terão aquilo que o Acre terá a capacidade de gerar. Né? Graças a Deus, né, as coisas estão avançando, mas principalmente pelo protagonismo também das pessoas, né, dos movimentos produtivos, né, que eu acho que nós saímos da pandemia. Né, eu quero destacar também, não posso deixar de destacar o apoio que o governo do Estado está dando para o ambiente de negócios, né, e os empreendedores acreanos, eles são danados, como você, usando a forma que você fala, né, eles pegam a demanda e se tiver liberdade de trabalhar, eles vão para frente, e é o que está acontecendo hoje com todo esse movimento de cooperativas aqui no estado do Acre. Né? Nós já temos a adaptação das nossas políticas de Estado
e políticas de governo a isso? Porque antes, por exemplo, nós tínhamos algumas exportações e importações que estimulavam o lado acreano, mas nunca superamos as barreiras de, por exemplo, saúde pública, né? A questão... Sim, tem alguns pontos, alimentos, para se discutir, para se discutir, mas olhando aí para a parte produtiva, realmente, tem desafios, né? Que é essa parte da regularização, que é, em outras palavras, precisamos que nossas atividades produtivas, eu estava agora há pouco conversando sobre isso lá na Casa Civil. A pecuária foi um belo exemplo de superação. Nossas atividades produtivas de produção, de produtos, né? De produtos, que eles virem produtos aprováveis e licenciados, né? Principalmente pelo Ministério da Agricultura, porque esse licenciamento é que garante que aquele produto possa sair do Estado e vender para qualquer lugar do mundo. Né? Eu acho que o Acre é um desafio isso. E em legislação, a gente tem preparado, assim, até onde o Estado, como entidade federativa, como impulsionador, normatizador das atividades produtivas, tem influenciado de maneira positiva? Qual é a prioridade que as políticas de Estado estão dando mesmo para a atuação da secretaria que você dirige dentro desse novo universo que você chama aí de mesa de negócios, ambiente de negócios? O governo, né? O papel do governo, como eu falei, tem o papel de cuidar do ambiente, deixar um ambiente atrativo e bom para o empreendedor trabalhar, cooperado, empresário, seja qual for. Olhando para a atuação do governo aqui no estado do Acre, né, existe um programa assim, de incentivo às atividades industriais, né, que eu acho que é um dos focos, né, que é incentivo fiscal. Temos o COMPRAC, né, que é o compras governamentais da indústria, incentivos fiscais, né, que reduz 95% a 85% do ICMS. Né, tem um programa também de fornecimento de terrenos, né, para aquelas indústrias que querem, inclusive várias cooperativas têm adquirido terrenos. Né? Isso, então nós temos um pacote de incentivos. Temos também as ondas de processamento de exportações, né, e também temos visto aí o governo federal também aportando, né, investimentos, né, para fortalecer, né, o movimento produtivo de cooperativas. Né? Então eu entendo que o poder público hoje, né, somando aí o governo do estado, o governo federal, está com uma atuação bem interessante, né, fortalecendo esses movimentos aí de cooperativas. Eu posso destacar o trabalho do café, né, nós temos ali no Juruá, né, vamos dizer assim, a Cooper Café, que teve aí um investimento do governo com apoio de incentivos fiscais, teve o investimento do governo federal com apoio em maquinário. Eu esperava soja, E o protagonista, depois de sei lá quantos anos de discussão sobre meio ambiente, sobre várias coisas, me aparece o café do Acre. O café é um novo produto, né? A soja já está uma realidade, já está trabalhando, mas ela nasceu um pouco mais da produção em escala, né? Então, do agricultor comercial. Mas o café disparou assim como queridinho da nova produção. Isso, e está vindo aí o açaí, o cacau, né? Então muitos produtos, né, estão vindo desses movimentos aí, conectando aí a sociobiodiversidade, a produção familiar, né, com grandes negócios. Eu acho que esse movimento é bem interessante, né, certo? E o melhor arranjo que tem acontecido, o movimento cooperativista, tem sido o arranjo de negócios que tem agregado, né, o produtor com o industrial, né? Então isso tem acontecido ali, a Copa Café é um exemplo, nós temos produtores pequenos, não são mais tão pequenos, quando o cara produz café ele passa a ser um produtor que tem uma renda interessante, com empresários grandes, de grande potencial, né? Por exemplo, o Jonas é um grande empresário, está ali na Copa Café, né? Então unindo esses conhecimentos. A maioria dos grandes também nasceu aqui mesmo. Isso. Né? A gente não está falando aqui que vieram para cá indústrias grandes que vieram trabalhar aqui. Alguns acreanos se tornaram protagonistas do seu tempo, né? Isso é muito bom, não deixa orgulhoso, né? Ver esses movimentos nascerem. Houve uma época de medo, né? Acho que teve uma época de medo do capital financeiro chegar e tirar os produtores, os industriais, os comerciantes do Acre do jogo. E aí alguns sobreviveram e prosperaram nesse ambiente. Isso, acho que hoje, quando digo hoje, olhando aí uns 5, 7 anos para cá, né, existe uma estruturação de uma segurança jurídica, uma segurança no apoio a quem produz, né, o licenciamento atende, então o empresário, o empreendedor, ele requer o licenciamento, o serviço de licenciamento funciona para dar vazão a essas atividades produtivas, né? Não existe um movimento de impedir e atrapalhar qualquer atividade produtiva, pelo contrário, todo apoio. Você fala com a flexibilização, por exemplo, das exigências ambientais também? Não vou falar nem disso, porque isso não tem como flexibilizar. Houve uma promessa. Não tem muito como flexibilizar, correto? A questão é a compreensão, acho que o empreendedor está entendendo melhor isso, né? Está investindo nisso para poder atender o licenciamento ambiental. O que eu digo mesmo é que, por exemplo, antigamente, há um tempo atrás, eu posso citar exemplos, né? O empreendedor queria empreender o negócio,
e ele requer o licenciamento ambiental. E o serviço não funcionava. Não funcionava. O fiscal ambiental não ia lá para licenciar, demorava muito. Vou te dar um exemplo nos manejos florestais. Né? Então, por muito tempo ficou parado o setor madeireiro por falta de manejo. Né? Então, aí olhando para trás um pouco, né, o licenciamento atendeu, o empreendedor cumpriu aí os requisitos, licenciou. Hoje o setor madeireiro tem trabalhado, apesar de estar passando uma dificuldade no mercado internacional, mas não é por falta da produção, não é por falta, vamos dizer assim, um pouco mais de mercado, de preço. Mas é uma circunstância internacional mesmo, né? Mas eu quero dizer que esse setor ele se ressurgiu, né, desse licenciamento. Então, olhando aí para 2020, 2021, o setor florestal ele deu um upgrade graças aos serviços mesmo de licenciamento. Mesmo no período da pandemia, um setor que trabalhou, né? Mas ainda influencia muito o ambiente internacional em qualquer país, em qualquer lugar, Isso, né? A gente se ressente ainda da falta de modernização da nossa política estadual. Por que eu me referi a isso? Eu estou tentando lembrar que esse governo de que você participa, que está se repetindo no mandato eleito, foi o mesmo que prometeu essa desflexibilização. O governador fez questão de dizer na campanha eleitoral que elegeu o primeiro, que a partir de agora se podia desmatar, que não ia ter esse negócio de perseguição, não. Depois se alterou um pouco, a gente já viu, dando os discursos muito mais ambientalistas do que alguns partidos, ou alguns outros personagens, vamos dizer assim, que falavam do desenvolvimento com um outro viés de preservação e de manejo, né? Eu acho, Cleber, que são momentos de formas de linguagem de lidar, certo? Então, quando o governador deu a entender alguns desses aspectos, ele não, tenho certeza, né, garanto que não é isso que exatamente era a forma de linguagem. Retórica mesmo, era a forma de linguagem, eleitoral. Correto? Porque o que tinha, na verdade, de entraves, né, não era o descumprimento ou o cumprimento ou a flexibilização. O que estava em jogo era o atendimento, né, dos serviços, né, ambientais de dar vazão. O empresário, quando ele sabe o que tem que fazer, né, ele faz. O problema é que existia uma incerteza de como o licenciamento ia atuar, o que era preciso para que fosse cumprido, né, e esse ponto aí, né, onde o governador, quer dizer, a segurança nas regras. Né, então é isso, não é flexibilizar, porque a lei não é inflexível. Em geral, correto? Em campanhas mas eleitorais... As linguagens, né, que se falam é que às vezes se distorcem, mas o governo tem feito isso a gente tem que cumprir, tem que reconhecer, tanto é que, como eu falei, os manejos florestais saíram lá atrás, olhando lá atrás, a produção de soja está acontecendo, tudo é licenciado, né? Então a questão era essa. A incerteza que se tinha era de regras, né? Regras do órgão licenciador. Uma hora é uma coisa, o empreendedor cumpre, aí depois surge outra. Então existia um trâmite muito dificultoso e que gerava uma insegurança jurídica do empreendedor. Isso não existe nesse governo. Né? Essa entrada do associativismo, do cooperativismo, ajudou a também modificar a mentalidade política dos agentes acreanos? Com certeza, isso ajuda muito. Pressionou essa base popular, né, que é imensa, cheia de votos, né, e agora cheia de dinheiro, né, porque agora tem gente de cooperativa que está rica. Isso. É a classe média rural, pessoal, classe alta, cheia de... Está surgindo a nova classe rural. Isso já não é de hoje, já vem desde a época desde o momento aí que tem aí a criação de suínos, que são aqueles cooperados que têm produzido ali, que tem mudado, transformado a agricultura familiar, né? E agora o café tem feito transformações realmente. Eu lembro que o Acre era dono de tudo, o governo era dono de tudo, tinha até bar. Isso. Né? Tinha a melhor manteiga era da Companhia de Laticínios do Estado, né? As bacias leiteiras sempre foram meio que um ambiente ali... Acho que são momentos, né? Momentos de definições, porque às vezes o governo precisa entrar como impulsionador, não é isso? Mas não... Cada um vai lá, deixa uma parte do seu sacrifício numa geração, e aí quem vinha atrás vinha aproveitando. É impulsionador, mas o governo não é o melhor gestor de empresa. Né? Então o governo ele fomenta, ele introduz a ideia, a iniciativa, pode dar um impulso e a iniciativa privada cuidando é melhor. Ou pode ficar no cantinho dele e deixar o empresário trabalhar. Olha um exemplo, né? Eu posso citar dois exemplos interessantes. Um foi a Peixe da Amazônia, outro foi a Dom Porquito. Né? Foram iniciativas governamentais, um contexto, uma grande parceria, né, envolvendo uma espécie de uma cooperativa. Né? Uma foi gerida mais pelo governo, outra foi gerida mais pela iniciativa privada. Qual sobreviveu? Sobreviveu a iniciativa privada. Então, infelizmente, né, essa é uma realidade, porque o DNA, a necessidade de gerar negócios, né, aquela pujança de buscar, acaba sendo mais forte a iniciativa privada. É isso, não estou aqui dizendo que o gestor público não é capaz de nada, mas é olhar. Tem que conversar sobre o gestor. Não pode ter medo de falar sobre as coisas. O gestor ele tem um papel mais de dar o suporte, de cuidar das políticas públicas, né? Quando entra em negócios, não é o melhor personagem, né? Sem dúvida nenhuma.
Eu acho que talvez vocês vivam o mesmo dilema de alguns outros, que é defender um liberalismo econômico e ter que agir como um Estado forte, certo, por causa do exercício das atividades que cada um acaba tendo que dar, né? Você vê hoje aí o ambiente que está. Os empresários provaram que estavam certos, que quanto mais empresariado, mais funciona. E se mais funciona, mais gera riqueza. E se gera mais riqueza, você representa o que é melhor e não o que é pior, como mau exemplo, né? É isso mesmo. A decorrência que nós estamos falando é o emprego, não é isso? A oportunidade de trabalho e renda. O emprego é o bem-estar social. No ambiente público, né, essas oportunidades elas estão limitadas. Né? O número de vagas também é limitado. Quando abre um concurso, Deus me livre, tanta gente querendo fazer concurso, passar no concurso, e as vagas sempre são limitadas. A iniciativa privada é ilimitada. Então, quanto mais empreendedor, quanto mais empresário, mais oportunidade para outras pessoas. Né? E temos que reconhecer o papel dessas pessoas, porque um cara que entra para empreender, ele arrisca e gera oportunidade para outras pessoas, gera trabalho, renda, né? Então, quanto mais tiver, melhor. A secretaria que você dirige nasceu na década, se não me falha a memória, final da década de 70 para 80, né? Já havia essas iniciativas, né? Assim como na década de 70, no final, já houve, por exemplo, projeto de cidade hortigranjeira, que houve lá atrás com os núcleos de apoio rurais integrados. Vários movimentos já aconteceram. Várias coisas aconteceram ao longo do ano. Talvez as pessoas esqueçam muito rapidamente, mas tudo acaba terminando no mesmo canto. E quando você fala de Secretaria de Indústria e Comércio, também não dá para a gente sofismar e ficar só comemorando os resultados que os gestores falam que é preciso fazer perguntas cruciais, do tipo, aceite como crítica se quiser, mas me diga, como é que um governo diz que prioriza o desenvolvimento da economia, tendo uma secretaria que tem menos de 1% do orçamento previsto para um período de governo, como é o caso da LOA, para esse ano de 26. Né? Quase menos de 1% do orçamento geral do Estado. Como é que é dirigir uma secretaria? Então, essa sua abordagem, no caso, né, ela vem de desenho através de momentos. Isso, correto? Ela é respeitosa, então, mas ela é necessária, senão não é jornalismo. A questão exata do orçamento, ela é porque ela está distribuída em outras ações. Né? Mas eu digo assim, acho que desde a pandemia, né, a gente vem avançando em prioridades. Né? Então, houve um momento de prioridades, né, do agro, olhando para a economia, do agro, né, houve prioridades de alguns setores, isso ainda vem um pouco atuante. Né? Já nesse momento, né, já existe uma maturidade exata, vamos dizer assim, da própria movimento social, né, de começar a focar mais na indústria. Né, porque nós já temos uma produção, temos matéria-prima, temos um ambiente. Começa a se justificar a iniciativa de ter uma secretaria. Tanto é que, por exemplo, a ZPE, né, o empreendimento que estava com aquela visão negativa, já é uma visão positiva, porque as pessoas já estão respirando, já colocaram. Saindo da economia, colocaram o pescoço de fora, vamos dizer assim. Né? Então já existe. Começaram a acreditar que já pode funcionar mesmo. Isso. As exportações, já tem empresas exportando, algumas mais, algumas menos, mas nós temos já números, estou falando do Estado, já tem números, né, e empreendedores que estão fazendo atividades econômicas, que era uma coisa que não acontecia. Né? Então acho que são os estágios mesmo da questão. Então os momentos vão vendo, então os focos eram outros. Até atrás, o foco principal, entendo que da área produtiva, era organizar toda uma base das cadeias produtivas lá na ponta, né, agricultura familiar, e isso tem acontecido de forma muito grande. Como decorrência, né, da matéria-prima, seja da pecuária, da produção, né? Então da pecuária nós temos a indústria já fortalecida automaticamente, né? Teve toda a criação do ambiente de área livre de febre aftosa, reconhecimento internacional, que vem sendo mantido. Extremamente positivo. Então, acabar com a aftosa no ar, que foi canalizado. Estamos aí com o edital de mudas de café agora, né? Então tem um olhar, certo? Então entendo muito bem, né, que se a gente botasse a indústria na frente também, como sendo, nós não teríamos muito o que trabalhar. Né? Então tem um escalonamento disso, certo? Então entendo nesse ponto. Com relação ao orçamento, né, são distribuições, né, que são feitas dentro dessas prioridades, né, e a secretaria ela tem um papel primordial de trabalhar a política, né, de desenvolvimento da indústria. Não necessariamente ela realiza os investimentos, poderia realizar, mas ela não necessariamente teria esse papel de fazer ela isso. Tem o custeio, por exemplo. Isso. Quanto a esse custeio para as equipes de atender aos programas de incentivos, ao programa de compras governamentais, a política de inovação que a gente tem trabalhado, isso aí eu acho que tem tido aí o apoio sim, tem dado conta na estrutura que se tem. A entrada desse capital de inteligência, de logística e de empreendimentos do cooperativismo, de uma maneira geral,
trouxe um upgrade de incentivo, de fomento à coragem governamental e também criou um ambiente de intimidade, de mais cumplicidade com a base econômica do governo ou dos políticos com a base econômica? Você acha que melhorou? A relação do governo com o movimento cooperativista, especialmente as organizações que têm o papel aí de fomentar mais diretamente, como a OCB, né, sempre tem sido boas. Né? O próprio presidente Valdomiro, né, tem tido uma relação, a gente tem tido uma construção. Com ele aqui, lá atrás da Constituição, nós participamos da Constituição da Frente Parlamentar pelo Cooperativismo, entre outras ações. Né? Só que o cooperativismo é um movimento que, se tiver controle, está errado. É um movimento que não tem controle, ele tem que disseminar, surgir os movimentos, cada organização buscar as suas ações, as suas fontes de recursos, os seus apoios financeiros. Né? E eu acho que o momento culminou num momento interessante, né, com a visão do governo federal também de dar apoio, né, para esse momento, eles estão contando com isso. Né? A preocupação agora qual é? Né? O apoio governamental, olhando para os dois lados, ele tem sido muito forte. Mas agora temos que pensar na sustentabilidade dos negócios, como para lá atrás não se repetir os empreendimentos que foram feitos e não foram para frente. Né? Aí então, estamos falando de proposituras de legislação. E atuação mesmo empreendedora, né, dos próprios movimentos que estão sendo criados. Né? Então, eu acredito muito na Cooper Café, que é uma cooperativa recente, muito forte, principalmente pelo perfil dos gestores. Né? São gestores empresários, aguerridos, né, e que eu acredito muito. Mas tem movimentos que eu vejo também que temos que tomar cuidado, dar uma atenção especial, né, em apoiar a gestão. Né, certo? Não queria citar aqui, mas na demanda o governo tem feito esse trabalho de atender. Acho que a OCB também tem feito um trabalho interessante, justo, né? de dar uma atenção, pleitear isso, para não deixar morrer situações que estão nascendo agora. Né? É justo pleitear também. Quem vai decidir isso é o eleitor no final, né? Isso. Mas cada um tem o direito de vender seu peixe. Puxa vida, senão não é ambiente democrático. Né? Desde que se respeite um mínimo de ética, não tem razão nenhuma para não se discutir abertamente qualquer problema, falar de qualquer coisa, né? Que é para cada um formar sua opinião e tomar sua decisão. Né? Mas, é só um alerta assim, para que os movimentos que estão surgindo, que eles consigam trabalhar com sustentabilidade. Né? Então, entenda assim, saber ter maturidade de definir o mercado que vai buscar, para quem vai vender, preço de venda justo, para ter o lucro, ter a margem adequada, não fazer a coisa, né, de qualquer jeito. Né? Então, são as obrigações, como falei, que a cooperativa é uma empresa também. Né? Então, esses desenhos, o cumprimento da legislação, né, a questão fiscal. Né? Então, dá atenção a todos esses olhares, né, para que o projeto, para que o empreendimento tenha sucesso, né, e enriqueça todo mundo de forma sustentável. Né, e não... Dá para ver dentro do ambiente das políticas públicas de governo estadual e de Estado mais a cara desse cooperativismo. Né? O que você espera disso tudo em meio a essa... Porque a gente estava falando sobre isso aqui, a gente está falando de mercados asiáticos, está falando de um monte de coisa que está aí sendo discutida, né? Saída para portos e não sei o que mais, de todo um ambiente etéreo que ainda não se viu, não se apalpa, mas a ZPE está aí, tem muita coisa acontecendo. Né? Mas como é que você vê as perspectivas do desenvolvimento do Acre a partir das iniciativas políticas de reconhecimento, inclusive, né, do papel dos cooperativismos? Então, acho que essa pergunta é interessante. Né? Eu acredito muito nesse movimento. Né? Vejo que ele vem aí inspirando, né, novos movimentos. Eu acho que isso é legal. Então entrou uma roda, né, de dar certo. E acho que esse tipo de movimento é interessante, né, porque ele potencializa a escala. Aqui no Acre, qualquer produção, sempre o problema foi a escala. Né? Nós temos bons produtos, temos boas ideias. Quando você vai numa negociação em São Paulo ou até no exterior, o comprador diz: eu quero tantas toneladas de produto caminhões, tal. Correto? E às vezes aquele empreendedor que está sozinho não consegue atender. Mas se eu tenho uma cooperativa, ele trabalhando em uma rede de cooperados, né, cada um faz o seu tamanho, juntando tudo, dá um tamanho maior, e aí garante uma escala e garante aí uma produtividade e um atendimento. Né? Então esse movimento, para o nosso caso do Acre, que sempre trabalhamos com baixa escala, né, seja ele qual for, a mandioca, o café, né, isso nós quebramos indústria de farinha de macaxeira aqui. Pois é, e quando junta... E agora não quebra mais. Então, quando junta, né, dá um volume e dá uma condição de ter um produto que pode atender aí a um mercado interessante. A organização das cadeias produtivas. Isso, então é um movimento legal, interessante. E a compra? O Plante que João garante, o governo está comprando, vai manter esses programas de que nós falamos aqui, né, como o Compra, e o outro,
são nomes diferentes que eu copiar, né? copiar. Essas garantias que o Estado, como comprador, pode oferecer, ele está garantindo, apesar do ambiente econômico em geral? Bom, a questão da compra pública, né, ela tem alguns critérios, algumas regras, né, como a Lei 14.133 de licitações. O governador Gladys Câmara criou o programa de compras direto da indústria, então é um instrumento mais simplificado para poder atender, mas ele também cumpre os requisitos da lei, né? Mas o potencial de compra do governo para alguns produtos é muito grande, né? Alguns de alimentos, temos aí a educação, que tem um potencial grande e tem feito com as licitações de compra de produtos, né? Mas assim, quando você abre o formato de um edital de compra pública, uma licitação, você obrigatoriamente abre para todo o Brasil, né? Não dá para priorizar. E aí, às vezes, reserva de mercado. Os nossos empreendedores não tem como, os nossos empreendedores ainda não estão preparados com a competitividade de competir. O papel do Estado realmente é, dentro da lei, achar o mecanismo que dê para fortalecer. Para isso, nós temos a lei da micro e pequenas empresas, que traz um upgrade nos editais, os editais contemplam isso. Garantia de legalidade. Para valorizar o empreendedor local, do ponto de vista da competição de empresas, né? Certo? Temos o compras governamentais, temos o editais de compras, né, do PA, que é um outro formato que poucas cooperativas também estão adentrando nesse sentido, né? Mas eu acho sim, a nossa opinião é que o governo ele tem esse potencial de compra, mas ele não pode ser visto como sendo o principal comprador, né? Aquilo que eu falei. Então, a cooperativa ou qualquer empreendimento, uma empresa, ela tem que olhar o seu mercado, né? Aquele empreendedor que deposita como governo o único comprador, né? Não diz assim, você tem que ter vários ovos na mesma cesta, você não pode botar só um ovo, só trabalhar com a cesta, tem que ter várias opções. Então, tem condições de ter uma sustentabilidade melhor. Então, olhar se é um cooperativo de alimentos, olhar os supermercados, olhar o governo também, é um comprador, olhar mercado externo, fora do Estado, seja no Brasil, e quem sabe buscar aí esse mercado internacional que está se abrindo, né? Então, assim, esse planejamento é importante ser feito. Se ficar na mão de um único fornecedor, corre riscos, né? Mesmo sendo o poder público. Não estou dizendo que é um mau comprador, pelo contrário, o poder público é um bom comprador, tem em certos tipos de produtos, né, tem uma escala de compras, né, mas não é todo o produto e não é sempre que a legislação permite. Talvez a gente não deva recuar para conceitos antigos, né? Isso. Tão condenáveis com o clientelismo, né, aquela coisa de isso. Só o Estado vai comprar aqui. Mas eu queria destacar que teve uma reunião interessante do movimento de cooperativas com o governo, inclusive estava lá o governador Gladys Câmara, a vice-governadora, no qual já houve ali um compromisso de ter um desenho, para melhorar o desenho, né, dentro da lei, o que pode ser feito. E assim está sendo feito, está sendo trabalhado. Em breve vamos ter aí novidades nesse aspecto aí, e inclusive com relação ao Comprac, né? Vamos falar sobre esse assunto aqui, não tem problema nenhum se você voltar aqui, sem risco da gente estar achando que você cooperativou o nosso programa. Não, mas como eu falei, a cooperativa é um negócio... Aqui tranquilão, com o coração limpo e livre para a gente conversar. O que é bom para o Acre é bom para nós. Certo. A cooperativa é um bom negócio, então ele agrega a ponta lá da produção com os grandes negócios, né? Então realmente é um modelo de negócios para o nosso estado interessante, vamos dizer assim, alternativo a quem quer empreender individualmente, né? Os políticos com mandato atrapalham as políticas do estado quando das proposituras de emendas impositivas? Assim, hoje eles procuram mais outras coisas e não atividade produtiva, porque de fato a gente ouve falar de muito pouca iniciativa nesse caminho, né? Assim, na verdade, assim, existe uma discricionalidade do parlamentar de aplicar as emendas, né? A gente também tem aí a visão das emendas de bancada, né, que por vezes olham para alguns aspectos e outros não, né? Então nós temos aí no Acre problemas estruturantes já antigos, né? Vamos dizer assim, então isso de certa forma tem uma certa crítica quanto a esse ponto de olhar os problemas estruturantes, né? Mas essa discricionalidade é direito do parlamentar, né? Certo? Então não existe como pegar pelo beijo e dizer, é convencimento. Então eu acredito que possa ser que os movimentos, né, não tenham convencido, né, os parlamentares devidamente. Por causa dos argumentos. Certo? O governo do Estado tem feito seu papel, o governo, principalmente com o secretário Coronel Ricardo, pela Secretaria de Planejamento, tem lá o caderno de investimentos, que tem uma diversificação de propostas do Estado, né, para as diversas pautas, inclusive a pauta produtiva, né, mas assim, isso fica a cargo mesmo dos nossos parlamentares de decidir isso, né, certo? E por vezes as próprias cooperativas poderiam também fazer captação direta, hoje a lei permite isso,
né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade que tem. A própria cooperativa pode também buscar com os parlamentares a sua demanda, e isso acho que tem acontecido. Eu tenho visto vários parlamentares aportar, né, não sei se é o suficiente, né, mas aportar diretamente em movimentos produtivos as suas emendas parlamentares. Mas eu concordo com você que podemos melhorar. O que nós estamos trabalhando agora como secretaria, vamos lançar inclusive isso, né, é um chamamento para mapear essas atividades produtivas, seja de cooperativas, seja por arranjos de agricultura familiar, seja por empresas ou indústrias que estão necessitando de apoio, né, para nós construirmos aí uma grande política pública, olhando aí já para a próxima captação de recursos nas emendas parlamentares. Então, nós vamos chamar, vamos mapear esses né? empreendimentos, né, que têm necessidade, qual é a necessidade de empreendimento, para poder fazer um diagnóstico, né, e daí podemos tirar, olha, nós temos produtos aqui focados na área de, por exemplo, de processamento de doces, né? Temos aqui polpas de frutas, né? O que precisa? De maquinária, precisa de melhoria, assessoria para tirar a regularização sanitária, né? Precisa melhorar seus prédios e quem sabe aí pode surgir um plano de investimentos para essa finalidade. Você acha que acontece isso antes da mudança de abril, que é previsto? Nós vamos estar lançando esse edital, o chamamento agora, já logo depois do Carnaval. Né? Ainda agora estava trabalhando nisso lá na Secretaria, mas lembrando que o objetivo disso é nós visualizarmos, né, o que está acontecendo. Né? De posse da informação, fica mais fácil de criarmos aí um caderno de investimentos. Claro. Né? E aí não dá para planejar sem informação. Aí vai ser um instrumento interessante que a bancada, né, outros órgãos, né, e o próprio governo pode olhar aquele material e vamos agora onde tem mais movimentos, né? Onde tem mais setores que estão precisando de ajuda. Né? Então, é uma contribuição que nós temos trabalhado para deixar, né, e quem sabe aí potencializar mais, inclusive o AOCB pode olhar e identificar onde pode ter mais arranjos cooperativistas, né? Porque nós vamos mapear, inclusive, movimentos que não estão organizados, que a cooperativa poderia entrar para organizar esses movimentos. Sem dúvida. E está aumentando bastante acentuadamente, rapidamente, né? Isso. A gente vai ver muito mais cooperativismo em menos tempo do que talvez até os líderes desse movimento, né, achavam que era possível fazer. Né? E eu quero destacar aí a OCB, né, que tem feito um trabalho muito interessante nisso. Né? Tem levantado o nome, tem feito aí o seu papel. E quero destacar mais ainda, a OCB tem feito um trabalho apolítico. Né? Ela tem buscado em todas as frentes, né, em todas as frentes tem buscado apoio, tem destacado aquele que apoia, né, e cumprindo essa justiça aí, sendo leal aí a quem está apoiando de fato. Né? Certo? E é seu direito como agente do governo. Também tem que puxar um pouco da brasa para a sua sardinha. Foi um prazer conversar com você. Espero que a gente tenha a oportunidade de, numa outra circunstância, discutir a efetivação daquilo que vocês têm trabalhado aí. Obrigado pela vinda até aqui ao nosso programa e conte conosco. Quero parabenizar, né, pela boa conversa aqui. Obrigado. Né, olhando para o Estado, então a importância desse debate é isso, né? Então, e que a cooperativa, né, é uma saída econômica para nossas pessoas que querem produzir alguma coisa. Né? Então, sem dúvida. E o nosso programa é parceiro do desenvolvimento, que é bom para o Acre, é bom para nós. Grande abraço. Então, obrigado. Né? Eu conversei aqui com o Assurbanipal Mesquita Barbari, secretário de Estado da Indústria, do Comércio, da Ciência e da Tecnologia. Agora eu disse o nome certo. Isso mesmo. E muito bom estar aqui. Espero estar aí outras vezes. Obrigado. Foi um prazer. O que é bom para o Acre é bom para nós. Até o próximo programa.